E vou compartilhar uma tela com as irmãs. Deixa eu desligar o teu microfone. Ok, irmãzinhas. Nós estamos vendo os pecados espirituais, não é? Nós vimos a idolatria e a última reunião que nós tivemos, nós vimos a feitiçaria. E nós vimos que a feitiçaria... Essa feitiçaria, esse nome farmaqueia no original, ela significa o uso de drogas, porções e encantamentos. Ela busca um contato com o lado obscuro, um lado oculto, isso é o lado espiritual oculto. É muito interessante a gente saber disso, né? Porque esse uso de drogas, porções e encantamentos é que caracterizam a feitiçaria, tá certo? É bom a gente lembrar disso também, que eu não falei muito sobre isso não, mas na adoração satânica mesmo, quando ele quer entrar na mente do indivíduo, ele usa muito as drogas para isso. Aquele garoto, aquela menina, aquele menino que começa cedo da vida a provar maconha, a provar outras drogas mais pesadas, eles são pessoas perturbadas. Muitos deles ficam com uma doença chamada esquizofrenia, que a gente não vai saber se é uma doença verdadeira ou se é o abuso dessas drogas que abrem os canais da mente dele para ter contato. Eu sei que muitos depois começam a ter comportamentos persecutórios, como é que se diz, com síndrome do pânico, eles ficam se sentindo perseguidos, eles começam a ouvir vozes, pessoas falando. Então, na realidade, é a abertura que eles fazem na mente para essas drogas, e para o contato com os seres espirituais malignos. E essas drogas também, elas fazem com que eles comecem a abra também a mente. Eu não sei como é que funciona, pelo que a gente estuda, ele abre também canais para que a própria psique, o estado psíquico daquela pessoa influenciada por essas farmaqueias, por essas drogas, ele vai abrir situações de visão, ele passa a ter visões, ouvir vozes. Então, ninguém sabe exatamente como, se isso é um estado psiquiátrico ou se é realmente um contato com o mundo oculto espiritual. Eu acredito, sinceramente, que se você for analisar caso por caso, é possível que você encontre muito caso de possessão demoníaca e de realmente os demônios fazendo morada na mente deles, tá certo? A outra coisa que a gente viu também é que o homem passa a ter comunhão com Satanás e os seus demônios, na tentativa de influenciar as pessoas para alterar acontecimentos ou por meios naturais, ocultos e sobrenaturais. Então, ele vai tentar influenciar as pessoas através desse contato que ele vai ter com o mundo espiritual oculto, para que ele possa tentar modificar ou antecipar, antever acontecimentos. E a gente já viu na reunião passada que realmente eles podem até ter a ajuda de entidades espirituais malignas para que eles possam ter essa resposta diante da pessoa que tá consultando, né? A gente viu também que os que usam tais práticas são conhecidos como bruxos, feiticeiros, adivinhos, encantadores, magos. Então, são vários os tipos de nomes que eles dão, não é? Eles fazem uso, geralmente eles fazem uso de rituais para que esses contatos com os demônios seja aberto esse canal de contato com o demônio. Ele procura geralmente benefícios ou para si mesmo ou para outros, né? Mas é interessante que a gente, quando verificar, eu vou passar assim, a metodologia vai ser essa. Eu vou passar o que nós vimos na semana passada, e lembra que eu pedi para vocês pensarem um pouquinho, se vocês viam na igreja evangélica de hoje, algumas práticas que nós tínhamos visto só o lado espiritual mesmo, as práticas de feitiçaria. Então, eu queria que as irmãs tivessem pensado um pouco sobre isso. E aí, nesse momento, seria até bom, talvez, a gente fazer um momento Vou parar aqui um pouquinho e vou perguntar para as irmãs, para elas abrirem, para vocês abrirem o microfone e dizerem se vocês teve alguém que fez uma reflexão durante a semana e viu se existe na nossa igreja evangélica que está no mundo hoje, já há algum tempo, alguma prática daquelas que nós estudamos semana passada e elencamos como sendo práticas de feitiçaria. Eu vi e foi banho de descarrego, a fogueira santa,
o copo d'água. Vocês viram isso também, não é, gente? Vocês percebem que tem isso, não é? Muito bom. Alguém mais pensou em alguma outra coisa? O próprio Timóteo, né, em 1 e 4, ele já dá questões sobre doutrinas de demônios, né, dentro da igreja. Então, isso não é uma coisa de hoje, não é? E o que nós observamos é o seguinte, normalmente eles lançam essas práticas como campanhas de bênçãos, não é? Então, tipo, dar e receber. Se você der aquilo, você vai receber aquilo. Quando Deus não dá nada a nós, é baseado em troca. Deus dá porque Ele é bom, não é? Porque a sua misericórdia dura, não é? Perfeito. Então, isso ainda tem a questão de vendas, não é? De coisas, tipo vassoura, canetas, objetos. Perfeito. Então, tudo que tira Cristo do centro, e isso a gente pode ver muito bem no meio que nós estamos, no WhatsApp. Muitas mensagens falando de amor, falando de tudo, com imagens belíssimas da natureza, mas dentro não tem nada de Deus, não é? É um amor humano, práticas Exatamente. humanas e questões Perfeitamente. humanas que estão relacionadas. Pessoas de dentro da igreja, né? Agora, eu queria que as Irmãos, irmãs também... pode falar. irmãos e irmãs da igreja que manda, sem nem parar para analisar aquilo que recebeu ou Exatamente. aquilo que vai mandar para o outro, né? A gente vê muito isso nesses shows gospel, né? Nesses cantores gospel que eles fazem esses shows. Então, irmãs, vocês têm noção já que a feitiçaria está dentro da igreja mesmo. Então, eu gostaria de continuar compartilhando com as irmãs para que a gente possa verificar realmente o que foi, o que eu levantei, tá certo? Para que a gente veja, olha, rituais, contato com para abrir esse canal desse contato com demônios, os benefícios para si mesmo ou para os outros, tá certo? Vai gravar, Gorinha? Oi? Vai gravar? Tá, estou gravando, obrigada. Então, o que acontece aqui? Esses bruxos, vamos aqui para esses bruxos. Aí eu pergunto para vocês. A pergunta inicial é essa: pastores ou feiticeiros? Esses pastores que estão fazendo tudo isso que a irmã falou, que as duas irmãs falaram, e também o que eu levantei, a gente precisa saber se eles são pastores ou são feiticeiros, porque a palavra de Deus diz que vós que conheceis o tempo, já é época de vos despertardes do sono, não é? Então, a nossa salvação já está bem mais próxima do que quando no princípio cremos. Nós estamos, Cristo está às portas, ele vem nos buscar. E não adianta a gente querer ficar achando que essas pessoas são irmãos, porque eles podem ser irmãos de quem humanamente acredita. Mas será que eles são irmãos de Cristo? Será que eles estão obedecendo a palavra de Deus para dizer que eles estão realmente pregando? Porque a gente tem muito medo de dizer que esses pastores são feiticeiros. Por quê? Porque a gente não quer, tem aquela história, não julgar. A palavra de Deus diz que nós havemos de julgar os anjos. Será que não existe no meio de vós alguém sabe que possa julgar as causas? Então, ele diz que a gente tem que avaliar todas as coisas e julgar. Então, a gente precisa saber se a gente pode assistir um programa do R.R. Soares, do Renê Terranova, do Edir Macedo, do Valdomiro, do Samuel Câmara, do Cila Malafaia. Eu só peguei as sumidades aqui no Brasil nesse momento. Por quê? Essas pessoas pregam e elas levantam a palavra de Deus na mão. Elas usam textos da palavra de Deus, palavras que são tiradas da palavra de Deus, mas elas estão buscando qual é o critério? Eles são pessoas que buscam abrir um canal com seres espirituais ocultos, seres do mal, e eles querem buscar benefício para eles mesmos ou para os outros. Então, vamos analisar se realmente essas pessoas que estão aqui, de acordo com o que nós estamos estudando, se eles são irmãos da gente, ou se eles realmente são pessoas que estão usando a Igreja de Cristo, o nome cristão, o nome evangélico, para serem feiticeiros, para fazerem feitiçarias, como historicamente, desde muito tempo, Balaão já fazia, tá certo? Então,
O que é caracterizado a feitiçaria? Ela precisa de um líder, de um mediador. Jesus disse que nós somos sacerdote, reino, nação santa, de sacerdote, propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós não precisamos do pastor Paulo para nós chegarmos a Deus, nem do pastor Chico, nem do pastor Zé. A gente pode chegar a Deus porque o véu foi rasgado e o caminho foi aberto para o Santo dos Santos. Então, a gente pode acessar a Deus em oração, nos nossos agradecimentos, nos nossos pedidos, mas a feitiçaria, ela exige a presença de um líder, e as pessoas que estão submetidas a essa doutrina, elas acabam idolatrando, endeusando aquele ídolo, aquele líder, tá certo? Aquele mediador, que ele acha que precisa de um mediador. E os pastores têm muito disso também. Tem gente que acha que se o pastor estiver doente, não pode celebrar a ceia do Senhor, porque o pastor, ou seja, aquele que foi preparado para dar o sacramento, não vai estar lá. Isso é catolicismo romano, isso é feitiçaria, isso não é de Deus. Tá certo? Quer dizer que você está numa viagem para o interior, não tem uma igreja cristã, você, seu marido, sua filha, seu filho não podem sentar reunidos, usar os elementos e fazer lembrança de um memorial. A gente precisa de um sacerdote, de um líder, de um mediador, e essas pessoas precisam desse mediador. Por quê? Porque esse mediador, ele possui conhecimentos e poderes sobrenaturais, ele sabe alguma coisa que os demais não sabem. Ele tem um poder, a mão dele tem poder quando ele impõe a mão, ele tem poder na oração dele, é mais forte, ele tem vários poderes como cura, como vários que a gente vai olhar aqui o que eles podem fazer, tá certo? Para esses fiéis a eles, né? E eles geralmente utilizam poções mágicas ou amuletos. Aí eu pergunto para vocês de novo, aqueles pastores são pastores ou são feiticeiros? Eles possuem conhecimentos e poderes ditos sobrenaturais. E eu acredito que é sobrenatural mesmo. Eles estão energizados pelo mal e eles têm esse poder mesmo dado pelo inimigo. E eles utilizam amuletos, porções, mantras que a gente vai verificar agora, tá certo? Então, a gente viu que as sociedades, a gente tirou alguns textos dos próprios adeptos dessas sociedades, que a gente vai chamar de seja igrejas ou associações, fraternidades. Então, nós tiramos algumas associações dessas, né? E uma delas, a gente viu que era a maçonaria. Vamos ver o que é a maçonaria, vamos relembrar o que a maçonaria dizia. Ela é uma fraternidade dentro de uma fraternidade, é uma associação dentro de uma associação. Ela é uma organização exterior, aparente, que esconde por trás uma irmandade cujo conhecimento só é dado aos eleitos, tá certo? Só os eleitos sabem disso. A sociedade visível é uma esplêndida camaradagem de homens. A sociedade visível, aquela que aparece, a igreja tal, ela é uma sociedade esplêndida, visível, uma camaradagem entre os homens, é uma coisa maravilhosa, assim como a maçonaria. Mas essa sociedade visível tem uma sociedade invisível por trás dela. E essa sociedade invisível é uma sociedade secreta, cujos membros se dedicam ao serviço dos arcanos, que são os segredos e os mistérios dessa sociedade. Isso a gente sabe no sentido da maçonaria. Mas nessa sociedade nós vamos verificar que também eles têm segredos que só os iniciados, os mais próximos, é que sabem. Eu não sei se as irmãs já tiveram a oportunidade de verificar esse... Deixa eu ver aqui. Não, tem que ser esse aqui mesmo. Se as irmãs já tiveram a oportunidade de verificar, esse vídeo que há muito tempo atrás, foi publicado por todos os meios de comunicação, está na internet para todo mundo ver, e eu vou passar esse vídeo para as irmãs lembrarem de como foi escandaloso e o quão escandaloso é. Porque muita gente pode dizer o seguinte, as irmãs da Universal do Reino de Deus, o irmão da Universal do Reino de Deus, eu não vou dizer para vocês que eu vou dizer, eu sei que esse aqui vai para o céu, esse não vai para o céu, esse vai para o céu, esse não vai para o céu. Eu não sei. Quem vai estar no céu é com Deus. Mas eu sei que o que eles creem não é a verdadeira palavra de Deus. Não é aquela que Jesus ide pregar o evangelho por todo mundo. O evangelho é que Cristo morreu pelos nossos riqueza. Cristo morreu pela nossa saúde. Cristo morreu pela nossa prosperidade. Não. Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí, hoje, o versículo das crianças era: aquele que diz que permanece dele deve andar assim como ele andou.
Então, essas pessoas estão dizendo que estão em Cristo, mas elas não falam de pecado, elas não falam no sangue de Cristo que transforma, no sangue de Cristo que desarraiga, sei lá, arranca o homem desse mundo de pecado que a gente vive, como também eu estou aprendendo demais com os meninos do JV e do Tocha. Ele diz o quê? Que a gente não é mais escravo, a gente é livre, mas essas pessoas que estão na liderança dessa igreja, desde aquela época, por isso que eles cresceram tanto, eles dizem a que eles vieram. A sociedade pública é uma igreja com cada templo mais maravilhoso que o outro, mas vamos ver o que a gente vai ver por trás. Veja se vocês estão entendendo, ouvindo. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar assim. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Vou dar o desse. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde está? Porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela bandeira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente. Você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, não vamos fazer isso aqui. É o dia de saber. O valente, o macho. Agora, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, conta essa palavra. Joga no fora. Joga a Bíblia. Lá, meu filho, tem a Bíblia assim. No chão, assim. Na televisão também. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador há 5 anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao bispo Edir Macedo. O pastor... Então, irmãs, vocês viram o que aconteceu aqui? A gente não tem coragem de dizer que eu não sou irmã de quem vive na bruxaria, na prática de pecado, mas eles dizem claramente: eu fiz, foi na televisão, joguei a Bíblia no chão e disse, essa Bíblia não faz isso, não é para mim. Então, vocês viram, deu para ouvir todo mundo? Faz assim, quem ouviu, entendeu todo mundo. Isso foi um escândalo na época, não deu não, irmã Eneida? Não ouviram, não? Irmã Nilce, ouviu? Eu vou passar de novo. Querem que eu passe de novo? Eu não estou te ouvindo, irmã Nilce. Não dá para ouvir muito claramente, Glorinha, mas a gente entende o que ele fala. Depois, irmã, a gente pode ouvir com mais calma. Tá, então vai ficar gravado, tá certo? Nesse vídeo de hoje, a gente vai ficar gravado as coisas que eu vou mostrar. E a irmã entra lá, se quiser, adianta e chega no vídeo para você ver que escândalo, que coisa absurda. Esses homens que estão por... Todos eles são assim. Eles querem dinheiro, eles querem sugar, arrancar. Olha, só fazendo um parênteses, nós tivemos uma igreja lá no... Ai, meu Deus, como era o nome do lugar? Era um bairro tão afastado, depois da Zona Leste, lá não sei para onde. E um irmão, eram 3 irmãos, 2 são pastores conhecidos nossos, e um tinha até umas dificuldades emocionais, psiquiátricas. A Igreja Universal levou o dinheiro dele, levou o computador e depois levou o terreno. Aí os irmãos entraram na justiça para tomar aquele terreno de volta, porque o único lugar que o homem tinha para morar era aquele terreno. Então, eles não querem saber se o fiel está precisando. Enquanto a gente acabou de ler em Atos que eles repartiam, colocavam aos pés dos apóstolos o dinheiro para que não faltasse nada a ninguém, eles estão botando aos pés dessas pessoas para eles construírem esses mega templos, para eles terem uma casa, a casa do Edir Macedo, é como se fosse um palacete, não sei nem de que tipo de rei que seria aquilo. Agora, essas pessoas estão buscando realmente eles estão com macumba, eles estão com feitiçaria. Mas vamos continuar para eu não ficar influenciando vocês antes da hora. Vai que vocês entendem de outra forma. Vamos lá. Feitiçaria não foi... Aí nós vimos também os adivinhos, lembra? Outro tipo é que revela a sorte através de búzios, cartas de tarô,
cartas de baralho, leitura de mãos. Vamos ver como é que eles fazem isso na igreja hoje. A gente viu que os adivinhos, eles usam ferramentas de adivinhação. Qual é o objetivo dessas ferramentas? Tarô, leitura de mão, utilizado para clarividência, para que eles possam adivinhar o futuro. E nessa adivinhação, eles usam como se fossem assim, ferramentas, não é? Vamos ver como é que a igreja hoje faz. A Bíblia é um instrumento de... Aqui está escrito aqui, peraí, que eu não estou conseguindo ver isso aqui, peraí ainda. Opa! A Bíblia, ela não serve para você ouvir a voz de Deus, não serve para que você aprenda o que Deus tem para dizer para você, não. Ela serve para, como se diz, de desculpa, como se fosse assim uma aparência que vai todo mundo com as Bíblias debaixo do braço. Você pergunta para uma pessoa dessa que conhecimento que ela tem com a Bíblia, que ela não sabe. O que ela sabe é que lá tem revelações. As pessoas recebem revelação de uma para outra. E eu já vi até revelação de descoberta de pecado. Um fiel olha para o outro e diz que o outro está com pecado. Você já imaginou isso? Deus mandando de um fiel para o outro descobrir o pecado um do outro? Então, a Bíblia não é para ser... Eles adivinham o futuro das pessoas através das revelações que eles dizem que vieram da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não faz isso com a gente. Ele disse lá no começo de Hebreus, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos tempos nos falou por Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, se Jesus é a revelação que ficou para a gente, como é que eu posso dizer, irmã Nilce, Deus mandou dizer, Rachilabachan, que a senhora isso, que a senhora aquilo. De onde é o amparo disso? Os sonhos. Deus disse que aquele profeta que sonhou, diga, sonhei. Aquele homem que disse que sonhou, diga, eu sonhei. Não diga que foi a palavra de Deus, tá certo? Então, a Bíblia, ele não serve para nada nessas igrejas. Só serve de amuleto e de dizer que, para viver debaixo do braço, para aquelas pessoas que frequentam esses ambientes, dizerem que eles estão recebendo de Deus, sendo que não é verdade. Nós sabemos disso, tá certo? Então, os adivinhos, né, eles usam essas revelações. Os energizadores, vocês lembram que eram os energizadores que a feitiçaria usa? Ela usa símbolos esotéricos. A pirâmide diz que tem uma energia que vem da pirâmide. Ela usa o sal grosso, ela usa o elefante virado de nádegas para a porta de entrada. Então, ela usa vários símbolos esotéricos. Com que objetivo? O objetivo de usar esses símbolos é que, para a pessoa que tem essa pirâmide, esses cristais, ela vai receber o quê? Energia positiva, boa sorte, fortuna, saúde, e conseguir o que ela quer para a vida dela. Então, esses símbolos são usados como símbolos esotéricos para conseguir algum benefício para si. Agora vamos ver... Não, peraí, dos energizadores. Vamos ver o que são os símbolos esotéricos da igreja que está no mundo hoje. Olha que coisa pavorosa. Eu queria que as irmãs prestassem atenção, não sei se está dando para ver direito, mas porque era muito pequeno, não queria ter tantos... Olha, sexta-feira, sessão do descarrego, como a Patrícia falou. Traga uma peça de roupa, minha irmã, desde que eu sou pequena. E olha... que as pessoas que iam para Macumba levavam peça de roupa ou imacumbado ou do que queriam livrar. Sempre usaram essa história de peça de roupa. Há muito tempo atrás, isso é muito antigo. E eles mandam que leve, e isso é de uma... Olha aqui, ó, é de uma igreja evangélica, Atos 19:12, tá vendo? É de uma igreja evangélica. Aqui, ó, poderosa oração da unção do copo d'água. A Igreja Católica, há muitos e muitos anos, que ela usa o copo d'água na água benta, para que, através dessa água, ela abençoe os fiéis da seita dela, da religião deles, tá certo? Agora, o mais absurdo que eu vi na minha vida foi isso, que a irmã citou. Sabe o que é isso, gente? É vassoura. Vassoura, esse bispo aqui, esse pastor, sei lá quem ele está deitado, abençoando as vassouras e vendendo as vassouras para que varra todo o mal e todo o feitiço que está na vida da pessoa. Varrer. Aí tem a caneta ungida,
tem tudo. Aqui, vocês lembram quando vocês viam no jornal que tinha aquela seção que falava sobre os avisos de oferta de macumba, de espiritismo? Até a cara é igual, gente. Olha o que está dizendo aqui, sessão espiritual, não é culto. Não é culto, é uma sessão espiritual. Venha receber nesta terça-feira a rosa consagrada para que haja uma limpeza espiritual na sua vida. Quem é que limpa espiritualmente a nossa vida, nossa alma? A palavra, pela lavagem de água da palavra. É assim que a gente limpa os pesos que nós temos que nos assediam, né? Que tenazmente nos assedia. E aí vai, olha, o outro aqui. Aqui eu botei itens esotéricos, certo? Aqui também está dizendo... É que eu não posso nem afastar isso daqui, não tem jeito. Olha isso aqui. Assembleia de Deus, Ministério Universal convida. Lenços ungidos. Atos 19, 12. Deus mudará o quadro da tua vida, prometendo saúde, boa sorte, fortuna, energização. Olha, nessa sexta-feira, oração forte do desmancha. Você leva um pano, dá um nó nesse pano, na blusa de quem você quer desmanchar os trabalhos que foram feitos para eles, inveja, macumba, feitiçaria. Nós temos sorte no amor, não tem sorte no amor, tem problema no casamento, ou seja, eles oferecem tudo, está aqui. Você só precisa ir para a sessão do descarrego. A oração forte que desmancha. Agora, o pior que eu achei de todos foi esse aqui, gente. Vocês estão... Olha, o pior que eu achei de todos foi esse daqui. Abri aqui para os irmãzinhos ficarem vendo aqui a nossa cara. Olha que coisa pavorosa. Terça-feira, sessão do descarrego. Vocês lembram o sal grosso? Eles nem disfarçam, não existe disfarce. E o pior é que tem gente dentro da igreja verdadeira de Deus, dentro do corpo constituído do Deus vivo, que acredita que esse povo é irmão. Que acredita que esse povo é irmão. Não pode ser meu irmão. Eu não tenho medo de estar pecando. Eles não ensinam a verdade. Se existe alguém lá que vai ser salvo, Deus vai tirar de lá. Porque eu fui para a Universal. Eu andei pela estrada... A estrada de onde? No caminho de Emaús, estrada de Emaús. Eu passei pela estrada de Emaús. Eu saí de lá com o Leão de Judá e com a estrela de Davi. Uns papeizinhos assim. E devo ter dado oferta também, que era tanta dor que eu não sabia o que era. Só que quando eu vi aquilo, gente, um pouco de inteligência, você percebe que aquilo, se você viu macumba alguma vez na sua vida, você vê que aquilo é macumba. É tanto eu achei que era macumba que eu não soltava nem minha bolsa. Quando o obreiro vinha na minha cabeça assim, eu já afastava ele para o outro lado, para ele não encostar em mim, não. Eu tinha medo deles. Olha aqui, ó. Primeiro elemento que tem nesse banho aqui, é um banho misto lá, é uma verdadeira misturada. Óleo ungido, que representa o Espírito Santo. Gente, você vai tomar um banho do Espírito Santo. Onde é que a pessoa acha que na Universal vai encontrar Deus? Eu estou falando universal, mas generalizando. São essas igrejas malucas que estão oferecendo isso, gente. O segundo elemento é suco de uva, que consagrado passa a ser o sangue de Cristo derramado na cruz em favor de vós. Você já pensou disso? É a transubstanciação do catolicismo, ele botou tudo dentro desse saco. O catolicismo passou séculos fazendo a doutrina da transubstanciação. Pelo menos eles têm um pouco mais de juízo para fazer uma mentira bem elaborada. Ele está dizendo o seguinte, olha, suco de uva, que consagrado, quando ele ora, ou seja, o que ele fez? Ele teve a unção, o poder do líder. Aí ele pode, se transforma no sangue de Cristo. O sal, que serve para dar sabor, vai dar sabor à sua vida e em seu casamento. O sal grosso aqui. Água, que serve para limpar e purificar. É trigo, que representa a prosperidade. Perfume, o sexto elemento é perfume, para que a sua vida tenha o perfume de Cristo. E o sétimo elemento, gente, não acreditei não no sétimo elemento, é a arruda. Todo mundo que mal nasceu sabe, a Rafaela é bem pequenininha, se ela te perguntar se ela ouviu falar em arruda, pode ser que ela no tempo foi criada em igreja cristã, mas qualquer menina sabe que a arruda é material de macumba. Olha o que ele diz, arruda, Deus é o criador de toda a erva verde e na terra, e é a criação de Deus. Arruda, Templo da Fé, fica na Avenida Getúlio Vargas, Aranguá, 8, 12, 15, 20 horas. Então, é essa igreja que a gente vai chamar de irmão? Eu respeito se as irmãs acharem que realmente... Ah, tem irmão lá dentro. Irmão, irmã, Deus salva pela palavra. Cristo morreu pelos nossos pecados. Eles lá oferecem amuletos, passes, descarrego.
Eu não vi uma vez ele oferecer alguma coisa que fosse sobre Cristo, não teria ficado lá se ele tivesse oferecido algum Cristo para mim. Então, isso aqui são os elementos esotéricos, lembra os energizadores que nós vimos? O cristal, a pirâmide, a superstição. Então, o catolicismo usa a Bíblia aberta há muitos anos para dar sorte dentro de casa, no Salmo 91. Então, eles estão usando, além da Bíblia aberta, agora que eles condenam porque é do catolicismo, eles estão fazendo coisas assim, não são piores porque são da mesma laia, não dá para dizer que é pior, né? Outra coisa que eu queria que as irmãs prestassem bem atenção, as religiões orientais. Vocês lembram das religiões orientais, que elas trouxeram? Vamos lá. A religião oriental, aqui tem escrito budismo com seus mantras. A yoga, por exemplo, é a meditação, o poder da meditação. Você medita e você atrai coisas boas para a sua vida. Você se torna uma pessoa forte, uma pessoa saudável, uma pessoa que perde as dores. Isso é no budismo humano aqui, como é que se diz, secular. Não estou falando da igreja, dessas igrejas não, tá? Mas olha o que ele tem de comum com essas igrejas. Eles têm um mantra, uma série de Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eles ficam falando aquilo e a gente viu que ele abriu um canal que invoca a energia, no caso, é a vinda mesmo do Buda ou Bodhisattva, que é entidades que são Buda, várias encarnações de Buda. Então, quando você faz um mantra, você abre um canal para você receber entidades. E esse mantra é muito conhecido dessas igrejas, porque eles são feiticeiros, então eles sabem que precisa de um mantra. Então, eu só escolhi esse aqui porque era pequenininho, mas o que eu queria dizer para as irmãs é que essas igrejas têm muito canal lá no YouTube, que a gente até cansa de ver e fica horrorizado, estarrecido. Tem deles escandalosos. Mas eu trouxe um aqui para a gente ver, porque, como é que se diz? É prata da nossa terra, certo? É aqui de Manaus, para a gente ver como é que a coisa está aqui do lado da gente, tá bom? Eu vou tentar aumentar aqui o máximo que eu posso. Tá no máximo. Aqui não tem canal aqui, tem aqui volume aqui. Olha aqui, ó, de onde ela é. Eu vou tirar um pouquinho a música, que eu acredito que essa música não é a música que ela estava falando nem cantando, mas olha que coisas pavorosas. Ela roda, ela é a feiticeira que tem o poder para encostar nela e sair tonta, se batendo, e as pessoas do lado de lá caindo, que eu já vi isso. Quando o pastor está falando lá em cima do palco, na Universal do Reino de Deus, que eu já fui, ele sai caindo, se batendo todo. Isso por quê? Porque ela tem o poder, eles têm o poder de trazer para aquelas pessoas um transe. O que eles usam para fazer isso? O Rastilabachante, Raum, Halegarigala, não era assim que eles falavam, o mantra do budismo? Eles trouxeram essa mesma teoria que deu certo no budismo, vai dar certo aqui, está dando certo aqui. Eles primeiro botam a música, onde a pessoa entra, o perigo da música. A música realmente é perigosa. Por quê? Porque coloca aquela música na tua mente, a coisa te prepara para receber. A música é boa, se ela for uma música que eleve teu espírito, mas não. Lá eles vão botar músicas que vão fazer com que você fique no estado emocional preparado para aquilo. Eles começam a falar em fazer orações longas,
e falar em línguas que eles repetem vários, 6, 7 em cima de um palco, 3, 2, e eles ficam falando aquilo, falando aqueles mantras no teu ouvido. Enquanto isso, tem vários abrindo canal com o maligno e caindo. Uns são mentiras, eu acredito que muitos tem ali que são mentiras, para até sugestionar os outros. Mas o que acontece? Cai, que na macumba todo sabe o que é isso? Que é atuado, é que recebeu um espírito, uma entidade. E as pessoas lá acreditam que estão recebendo a unção, não é isso? Tá certo? A mentalização positiva é outra coisa que a gente precisa prestar atenção nessa igreja moderna. A mentalização que é? Nós vimos que a mentalização positiva é você é sua energia. Você tem a capacidade de trazer à luz o que está oculto, o que está escondido. Então, você tem poder, porque eles dizem que você é um pequeno Deus. Quando Deus fez o homem, criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não no poder de criar. Ele transferiu para o homem características pessoais suas. Deus é um ser pessoal, Deus é um ser que tem vontade, Deus é um ser que tem inteligência. Ele transferiu isso para nós, emoção, inteligência, vontade, mas essas pessoas... Pode falar. A Fátima mandou avisar que acabou a energia lá na casa dela, viu? Tá bom, obrigada. Então, essas pessoas dizem que esse ser, essas pessoas dizem que nós somos pequenos deuses, e assim como Deus disse, haja luz, criou do nada, trouxe à existência coisas que não existiam, eles são capazes, nós somos capazes de fazer isso também, é o que eles dizem, é o que eles argumentam. Então, se você pensar, você vai conseguir, porque o teu pensamento, a energia que emana de você, vai fazer com que o universo todo trabalhe a seu favor. Gente, isso é a maior mentira do mundo. Isso é dentro de igreja cristã, que se diz cristã, que está sendo pregado isso, ensinado isso. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com o que a gente está assistindo, com o que a gente está vendo e considerando como irmãos, tá certo? Pessoas que estão lá dentro estão enganadas? Sim, eu acredito que muitas estão enganadas, mas muitas estão enganadas porque elas querem religiosidade. Se você falar para ela que Cristo liberta ela dos seus pecados, elas não querem ouvir. Elas não vão querer ouvir. Ela prefere acreditar que Cristo vai dar poder para ela, para que ela possa ter uma vida boa aqui nessa terra, tá certo? Então, é a mentalização positiva. Aí eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada na mentalização positiva, algumas coisas interessantes. Olha, eles têm muito o hábito de colocar a mão na cabeça das pessoas e falar bem baixinho no ouvido aquelas frases para que muitos, quando eles estão tão sugestionados já pela música, já pela oração que foi feita com tanto poder, entre aspas, e quando ele recebe aquele obreiro no ouvido dele, falando aquele mantra, eu falei para vocês que num curso de psicologia, num curso de controle da mente, eu vi uma mulher cair. Eu não caí porque não recebi a sugestão, não fui sugestionada, mas uma que era mais receptiva à sugestão, ela caiu se batendo todinha. Então, é assim que esse poder de sugestão mental funciona, e está funcionando nas igrejas, as pessoas saem de lá achando que elas foram as eleitas, as escolhidas, as mais poderosas, tá certo? Aí nós temos aqui o Silas Malafaia com uma pomba representando, eu não sei o que, era para ter esses morcegos, eu acho, nessa telão dele, era para ter esse morcego aqui, né? E com templos enormes, aí nós temos o Valdomiro aqui, com templos gigantescos, não é? E deixa eu ver aqui se ainda tem mais algum. Tá aqui, esse aqui sabe quem é, gente? É o René Terranova. É outro que já deu até dente de ouro na igreja dele. O Deus dele não dá um dentição perfeito de osso como a criação original de Deus, não. O Deus dele dá uma prótese. Dá um dente de ouro. Já pensou? Eu não quero um Deus que me dá uma prótese. As próteses eu pego aqui no mundo. Deus vai me dar a saúde perfeita. Quando ele restaura perfeitamente. Faz o cego ver, faz o coxo andar, o morto ele ressuscita. Ele não dá prótese, não. Olha, eu te ressuscitei, mas tu vai ficar aleijado. Mas ele prometeu e deu já, um tempo atrás, essa história
do Dente de Ouro. E aqui é a Universal do Reino de Deus, o templo, o mega templo que tem lá, que aqui é só uma parte dele, e as pessoas ali dentro, todo mundo, aquela quantidade de gente, e Deus disse para nós termos comunhão, a igreja nos serve para nós aprendermos de Deus e louvarmos a Deus para cima, fazermos o evangelismo aqui nessa terra, e nós juntos nos unirmos para termos comunhão. Que comunhão pode ter uma igreja dessa? Quem é que você conhece aqui? Você tem comunhão com o vizinho do seu lado, talvez, se vocês foram juntos, né? Estão obedecendo a Deus aonde? Eu não sei. Bom, então a mentalização positiva nós vimos, e nas sociedades espíritas nós também já fomos lá, isso aí, onde a gente mostrou a adoração satânica disfarçada de maçonaria, de adivinhos, de energizadores, de religiões orientais, mentalização positiva. Aí nós temos as religiões espíritas mesmo, são aquelas que adoram mesmo a figura chamada de Bafomé, não é? E fazem cultos ou cerimônias de adoração a ele, não é? E aqueles que podem estar em altos cargos, mas que eles participam porque eles adoram exatamente e amam. Então, o que eu poderia encerrar com vocês dizendo? Que, onde é que ficou esse negócio aqui na frente? O que está escrito aqui embaixo é assim: eles são mortos que adoram a própria morte. Eles amam e veneram a própria morte, tá certo? É isso que eles adoram, é isso que eles buscam. Eles estão mortos, eles não sabem o que é ser renascido, regenerado, mas eles estão adorando a morte, como eles estão mortos. Continuo falando, eu não sou a palmatória de ninguém, eu não vou dizer esse vai para o céu, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Não, eu estou dizendo que dentro da igreja que eles estão frequentando, a doutrina que eles estão pregando não é a doutrina verdadeira, porque eu estive, não digo que frequentei, mas eu fui pelo menos umas 2 vezes ou 3 na Universal, e eu vi, e não é só Universal, não. Não é só Universal. Tem várias igrejas pentecostais e neopentecostais que o que elas só oferecem é poder, espiritismo e feitiçaria. Então, seria bom que as irmãs pensassem um pouquinho, refletissem e verificassem se a gente está chamando de irmãos verdadeiros, ou se a gente está chamando essa igreja apóstata que está sendo preparada para o anticristo de irmã, de igreja irmã nossa, de igreja que prega a verdade de Cristo, tá certo? Então, agora eu vou desligar aqui a gravação para a gente fazer um bate-papo.